Em uma calma noite de verão, passageiros entraram em um avião que os levaria de Kuala Lumpur, na Malásia, para Perth, na Austrália. O clima estava tranquilo, o tempo estava firme, não havia nenhuma previsão de tempestades e a aeronave não tinha nenhum problema técnico. Mas quando o avião estava no ar, no sudeste de Jakarta, na Indonésia, o comandante enviou um pedido de socorro. Todos os 4 motores tinham parado de funcionar. Isso aconteceu em 24 de junho de 1982. O voo 9 da British Airways, também conhecido como Speedbird 9, fazia seu trajeto programado de Londres para Auckland, na Nova Zelândia, com 5 paradas no caminho: Mumbai, Madras, Kuala Lumpur, Perth e Melbourne. Naquele dia, o avião que fazia essa rota era um Boeing 747, batizado com o nome da cidade de Edimburgo, na Escócia. Ele já havia passado por Kuala Lumpur sem qualquer problema. A maioria dos passageiros estava a bordo desde que a aeronave tinha saído de Londres e, por ter viajado por diversos fusos horários, estava exausta. Mas uma nova tripulação assumiu o controle em Kuala Lumpur, ou seja, a equipe estava alerta e cheia de energia. A tripulação era composta pelo capitão Eric Moody, pelo copiloto Rogers Greaves e pelo engenheiro Barry Townley Freeman. Havia 247 passageiros a bordo e 100 toneladas de combustível. Aquela noite, embora não tivesse lua, estava bastante clara e as condições de voo não poderiam estar melhores. Resumindo, a tripulação esperava uma viagem de 5 horas, sem problema algum. O avião alcançou a altura de 11.277 metros e o capitão desceu as escadas para a área de primeira classe para esticar as pernas e usar o banheiro. Mas aí, quase na mesma hora, ele foi chamado de volta para a cabine. Enquanto subia as escadas, viu uma fumaça estranha saindo das aberturas que ficavam no chão. E, embora naquela época ainda fosse permitido fumar a bordo, aquela fumaça tinha um cheiro muito acre e parecia mais espessa que o normal. Enfim, quando Moody entrou na cabine, entendeu por que seu copiloto havia chamado por ele. Os para-brisas estavam em chamas com o fenômeno mais intenso de fogo de San Telmo que o capitão já havia visto em toda a sua vida. Geralmente, o fogo de San Telmo é uma descarga inofensiva de eletricidade estática em uma superfície de metal, e aviões, bem como navios, são atingidos por ela frequentemente. Mas era aí que estava o problema. Assim que o capitão apertou seu cinto de segurança, olhou para o radar meteorológico e este não estava mostrando nenhuma nuvem de tempestade sequer. O tempo estava tão limpo quanto na hora em que eles começaram a viagem. Quando a tripulação acendeu as luzes de aterrissagem, deu para notar também que havia uma nuvem estranha ao redor do avião. A situação estava ficando cada vez mais confusa. Ainda bem que o piloto já tinha acionado os ignitores de motores e também o sinal para os passageiros apertarem os cintos. Eram cerca de 8h40 da noite, no horário de Jakarta. O voo continuou, mas a fumaça começou a se acumular na cabine dos passageiros. E se antes ela parecia com a de cigarro, estava ficando mais espessa a cada minuto e adquirindo um cheiro forte de enxofre. A temperatura a bordo também começou a subir. Mas não parou por aí. De repente, os passageiros que conseguiam ver os motores percebiam que eles estavam da cor azul brilhante e que uma luz estranha estava brilhando através das hélices. Naquela hora, o avião estava voando em uma nuvem de luz azul brilhante e a temperatura a bordo continuou a subir. As pessoas estavam todas suadas e a fumaça acre já estava entrando nos olhos, narizes e gargantas delas. Eram 8h42 da noite quando Barry Townley Freeman gritou que o motor número 4 tinha pegado fogo. Sem perder tempo, a equipe desligou o motor usando extintores e cortando o fornecimento de combustível. Mas apenas 1 minuto depois, às 8h43, o motor de número 2 pegou fogo também, seguido pelo primeiro e pelo terceiro motores. O enorme avião se transformou em uma asa delta em questão de minutos. O capitão estimou que eles poderiam planar 24 quilômetros a cada 1,6 quilômetros que caíssem. Ou seja, durante apenas 23 minutos, podendo cobrir a distância de 168 quilômetros. Às 8h44 da noite, o piloto informou o controle de tráfego aéreo sobre a situação. Porém, embora ele tenha dito tudo da forma correta, o controle da região de Jakarta entendeu que só o motor de número 4 havia parado de funcionar. Eles provavelmente não conseguiram perceber a gravidade da situação. Por sorte, outro avião que estava próximo ajudou a esclarecer o mal-entendido e enviou uma mensagem de urgência para o controle aéreo. A costa sul da ilha de Java, na Indonésia, é coberta por montanhas altas. É por isso que a altitude necessária para cruzar a costa em segurança
deve ser de não menos que 3.500 metros. Infelizmente, estava claro que o avião não conseguiria voar tão alto, então a tripulação resolveu tentar aterrissar nas águas do Oceano Índico. Uma nova tentativa de fazer os motores funcionarem não deu certo. Foi aí que o capitão fez seu lendário comunicado aos passageiros. Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Temos um pequeno problema. Todos os 4 motores pararam. Estamos tentando de tudo para fazê-los funcionar novamente. Espero que vocês não fiquem muito aflitos. Considerando a situação, esse comunicado foi apelidado mais tarde de uma obra-prima de eufemismo. Por incrível que pareça, os passageiros do voo, bem como a tripulação, reagiram ao horrível comunicado do capitão de um jeito inusitado. Ao invés de entrarem em pânico, gritarem e criarem um caos a bordo, eles ficaram estranhamente calmos. Quem estava sentado nos assentos próximos das janelas podia ver que os motores estavam pegando fogo e que o avião estava deixando enormes rastros de fumaça para trás. As mães abraçavam seus filhos, os maridos apertavam as mãos de suas esposas e as aeromoças se juntaram aos passageiros que estavam sozinhos para que eles pudessem apoiar uns aos outros no que parecia ser o último minuto de suas vidas. Muitos escreveram seus últimos recados para parentes e amigos queridos. Naquela hora, a pressão da cabine caiu drasticamente, houve falta de ar e os passageiros puxaram suas máscaras de oxigênio. Porém, nem tudo correu tão bem na cabine. Lá, o copiloto Greaves descobriu que o tubo de oxigênio estava desconectado de sua máscara, então ele não conseguiria respirar. Isso fez o capitão tomar uma medida drástica. Fez o avião descer em queda livre para alcançar uma altitude na qual as pessoas pudessem voltar a respirar normalmente. Quando o avião desceu para 4.114 metros de altitude, era hora de virar e tentar seguir rumo ao oceano. A manobra era extremamente arriscada, já que nenhum dos integrantes da tripulação jamais havia tentado aterrissar um Boeing 747 na água. Mas aí, um milagre aconteceu. Quando os pilotos tentaram religar os motores mais uma vez, às 8h56 da noite, o motor número 4 voltou a funcionar. Com a ajuda dele, o capitão conseguiu reduzir a velocidade da descida. E o melhor, alguns minutos depois, os outros 3 motores também voltaram a funcionar. Porém, à medida que a aeronave começou a subir para atingir a altitude normal, a tripulação notou que havia novamente fogo de San Telmo no para-brisas. Com medo, a tripulação desceu imediatamente para 3.660 metros e foi para o aeroporto mais próximo. Mal sabiam eles que seus problemas estavam longe de acabar. À medida que o avião estava se aproximando de Jakarta, a equipe de comando não conseguiu enxergar nada através do para-brisas. Embora a visibilidade lá de fora estivesse perfeita, o equipamento de pouso não estava funcionando e foi preciso aterrissar manualmente a aeronave. Eles conseguiram ver as luzes da pista por uma faixa estreita na janela, mas as luzes de aterrissagem do avião não funcionavam. Mesmo assim, o capitão conseguiu fazer um pouso perfeitamente tranquilo. Seguros e em terra firme, os passageiros começaram a aplaudir os pilotos e a abraçarem uns aos outros. Sem vítimas, sem feridos, final feliz. Mas por que as 263 pessoas que estavam a bordo naquele dia quase perderam suas vidas? Durante a investigação, descobriu-se que uma tragédia quase aconteceu porque o avião passou por uma nuvem de cinzas vulcânicas que restou após a erupção do Monte Galunggung em 1982. As cinzas estavam secas e foi por isso que as estações meteorológicas não conseguiram detectá-las. Essa nuvem de cinzas entupiu os motores e cobriu o para-brisas. Além disso, à medida que entraram nas câmaras de combustão, as cinzas derreteram e grudaram na parte interna, fazendo os motores pararem. Quando a aeronave saiu da nuvem de cinzas, os motores esfriaram por terem ficado um tempo sem funcionar. A cinza derretida solidificou, quebrou e se soltou deles. Por isso, os pilotos conseguiram ligar os motores novamente. O espaço aéreo acima do Monte Galunggung ficou temporariamente fechado após o acidente, mas foi reaberto poucos dias depois. Foi só depois de 19 dias, quando um voo 747 da Singapore Airlines teve 3 motores desligados na mesma região, que as autoridades indonésias fecharam permanentemente o espaço aéreo e mudaram as rotas dos aviões que passavam por aquele local. O capitão Eric Moody foi condecorado pela rainha e todos os membros da tripulação receberam medalhas da British Airline Pilots Association.